Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A elevação do tom de campanha com Lula recomendando ao PT ir para cima e Aécio Neves no ataque super adjetivado dão ideia da qualidade do debate eleitoral de 2014. O nosso entrevistado é o deputado estadual do PSDB, Orlando Morando, no terceiro mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo e integrante do núcleo de campanha do candidato à presidência, Aécio Neves. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Deputado, eu quero começar com aquela entrevista que o presidente Lula deu ontem aos blogueiros, em que ele acusou a oposição. Ele diz que vocês não têm bandeira, nem programa, nem voto, e por isso é que querem a CPI. Então, entra aí a indagação. Quando Lula sugere ao PT para ir para cima, ele já começou? É esse o exemplo do ir para cima, subir o tom e partir para jugular do adversário? Maria Lídia, boa noite. Muito obrigado pelo convite. O Lula não começou, ele nunca parou a campanha, né? Ele insistentemente continua, ele não saiu do palanque, tanto é verdade que eles não conseguem governar. O objetivo do PT é o poder pelo poder. Estão profundamente preocupados, desesperados, porque é um lamaçal generalizado, quer dizer, há uma inflação descontrolada, os índices de hoje comprovam o que nós estamos antecipando, e isso é muito grave, porque o consumidor já começa a perceber que não existe estabilidade, então não é mais coisa de oposição. Ele vai a uma loja, o refrigerador que era um preço o mês passado está outro. Então você percebe sistematicamente que existe esta demanda e eles não têm controle. Do outro lado, uma crise absurda envolvendo integrantes novamente do Partido dos Trabalhadores, o deputado vice-presidente da Câmara André Vargas, hoje aberto o processo de cassação de mais uma vez envolvimento de forma fraudulenta e ilícita, aonde um deputado petista é acusado. E sem dúvida nenhuma, o grande problema com a refinaria Passadilma, né? Não é a Passadina, é a Passadilma, que ela foi a grande responsável pela compra equivocada. O senhor está comprovando aquilo que eu estou falando de elevação do tom, de adjetivação, de tipo de jogo de palavras dessa que o senhor fez agora, que não é nem respeitoso com a presidente da República. Mas ela que assinou, foi ela que comprou a Passadilma. Bom, mas é Passadina, mas de qualquer forma, deputado. Ela que não leu o contrato. Eu quero perguntar uma outra coisa. Essa elevação de tom, que é mais agressivo mesmo. Aécio Neves, com a campanha do PSDB, que já está rolando, está realmente muito assertivo e incisivo em relação a vários tópicos, o senhor mencionou alguns, do governo Dilma Rousseff. O presidente Lula ontem falou que o PT tem que partir para cima. Mas em relação ao PSDB, lembra a experiência de Geraldo Alckmin no debate com Lula, em que havia aquele escândalo do mensalão, a coisa tinha acabado de estourar, e ele partiu para cima do Lula e vitimizou o adversário? Vocês não temem um efeito contrário, subindo tanto o tom, vitimizarem a adversária Dilma, porque é contra ela que está havendo essa elevação de tom, e com isso reverter negativamente para o candidato, no caso Aécio Neves? De forma alguma, o que nós estamos relatando são fatos evidentes, não existe nenhuma invenção, não existe ilusionismo, não estamos faltando com a verdade. Nós temos a obrigação de mostrar ao povo brasileiro, de forma clara e objetiva, os absurdos que estão sendo cometidos ao longo desses 12 anos, e aí sim pega o presidente Lula, porque grande parte desses equívocos, por exemplo, a Petrobras, foram erros do período em que ele era o presidente da República e a Dilma era ministra. Então nós temos a obrigação, a oposição tem a obrigação de trazer ao povo brasileiro a lucidez, a necessidade, para que se faça um choque de verdade, não é choque de outra coisa. E o tom, nós não imaginamos que existe um tom acentuado de campanha, nós estamos posicionando o que existe são golpes. Hoje o que está sendo feito, o que fez o senador Romero Jucá com a abertura da CPI, da forma que ele votou o relatório, isso é golpe, isso é um golpe contra a democracia, mudando o objeto que estava claramente destacado, que era para investigar a Petrobras. Então, nós vamos manter proposta, que sempre foi o ponto do PSDB. O nosso candidato Aécio Neves está focando nas propostas e, ao mesmo tempo, mostrando o perigo que está o Brasil sobre o aspecto econômico.
Números. A última pesquisa, Datafolha, mostrou uma queda na preferência de voto e na avaliação do governo Dilma Rousseff. Mas, por outro lado, tem um dado muito curioso, que foi o fato de tanto Aécio Neves, os adversários dela, como o Eduardo Campos, não terem saído do lugar. O que é que explica isso? O que está acontecendo? Muito tranquilo e com muita naturalidade. O ponto mais importante das pesquisas, e o Datafolha confirmou, é o sentimento de mudança do povo brasileiro. 70% dos entrevistados acreditam que tem que ter uma mudança. Mas se Aécio e Eduardo Campos não saem do lugar, isso não é o recado do eleitor, que eles não parecem ser os candidatos que vão promover a mudança, segundo o olhar do eleitor? Não, eles estão ainda se identificando ao povo brasileiro, se posicionando e se apresentando. A candidatura do Aécio é uma candidatura recente. Se você pegar os índices dele em Minas Gerais, são muito mais elevados, positivamente de aprovação, do que o reflexo do Brasil, porque lá ele é conhecido. Nós aqui em São Paulo faremos um grande trabalho de apresentação. O que nós temos a obrigação é de dar a vitória ao Aécio em São Paulo para que ele busque o resto da vitória no Brasil. E faremos isso. Então, este momento que se apresenta é muito importante. Os dois candidatos, e aí não posso falar pelo Eduardo, mas falo pelo Aécio, tem baixa rejeição, o que é muito importante, enquanto a candidata Dilma mostra uma desaprovação do seu governo, da imagem pessoal e mais um ponto importante. Foi uma das primeiras pesquisas que também caiu o sentimento de aprovação do Lula. O senhor falou a candidata Dilma. O senhor acha mesmo que é ela que vai ser a candidata depois da entrevista de ontem do ex-presidente Lula? Lula falou como candidato ou Lula falou como um presidente de honra do PT? Não sei o que ele fala, né? Até porque ele fala muita coisa equivocada. Eu insisto que ele nunca parou a campanha, mas nós que somos oposição, nós estamos preparados para derrotar a Dilma ou Lula. Tem uma frase muito boa em ano de Copa do Mundo que quem quer ganhar a Copa não escolhe o adversário. Pode ser a Dilma, pode ser o Lula, é um problema do PT. Isso aí, se for o Lula, ele vai mostrar claramente a sua incapacidade e o erro da sua escolha. Então ele já começa a campanha tendo que explicar o eventual erro. Se for a Dilma, nós vamos para um debate de ideias, de propostas, mostrando os erros do seu governo e mostrar o que a gente pode fazer pelo Brasil. Agora tem um dado que pareceu relevante. Eu quero saber como no PSDB vocês estão encarando isso, que foi sobre os cabos eleitorais, né? E aparecendo que 37% votariam no candidato que Lula indicasse. Mas o que chamou muita atenção é que 57% dos eleitores não votariam em quem Fernando Henrique indicasse. E Fernando Henrique foi quem apresentou Aécio Neves. Eu vi outro dia que ele vai participar da campanha mais intensamente do que participou da do Serra no passado. Isso preocupa vocês? Esse resultado de pesquisa de que o eleitor não vota em quem Fernando Henrique indicar? Primeiro, a indicação é importante, mas ela não decide o eleitor. O Aécio tem brio próprio, 2 vezes governador, presidiu a Câmara dos Deputados, senador mais votado da história de Minas Gerais. Então ele tem a sua trajetória constituída pelo seu próprio talento, pela sua perspicácia, pela sua audácia e competência. O que é importante a gente recuperar é que nenhuma outra pesquisa o povo brasileiro mostrava preocupação com a volta da inflação. A inflação, a estabilidade da moeda foi associada a um patrimônio do povo brasileiro. Eu imaginava que não teria risco dos meus filhos conhecer a inflação. E isso hoje voltou a ficar claro que esse risco é iminente. Seguramente, quando nós mostrarmos que a inflação voltou à inflação e foi construído o retorno dela no governo do PT e lembrarmos que quem estabilizou a moeda foi Fernando Henrique Cardoso, eu não tenho dúvida de que será uma junção positiva à candidatura do senador Aécio Neves à presidência da República. Rapidamente, o senhor levou Aécio Neves no ABC na semana passada. Como é que ele foi recebido naquilo que é considerado um reduto petista? Primeiro, recuperar que nas últimas eleições, inclusive no segundo turno, cidade como Santo André, o Serra foi o mais votado, como foi o Geraldo Alckmin. Ele foi a São Caetano do Sul, foi extremamente bem recebido, uma verdadeira multidão o aguardava, onde ele foi muito aplaudido. Exatamente por isso, é um candidato jovem, apesar dos seus 50 anos, propostas novas, é uma renovação nos quadros do PSDB numa eleição executiva desse plano e nós estamos muito confiantes num bom resultado para ele. E eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, deputado. Eu é que agradeço. Uma boa noite, Maria Lídia.
Estela.